Como é que você divide o tabuleiro, amigo enxadrista? Aposto que é ala do rei e ala da dama. A, B, C e D, ala da dama. E, F, G, H, ala do rei. E isso porque é legado lá da notação descritiva. Peão 4 rei, peão 4 bispo da dama. Estamos aí numa siciliana. Aí se eu quisesse jogar um cavalo, cavalo 3 bispo do rei, cavalo 3 bispo da dama. Então o tabuleiro era dividido em duas partes, exatamente para a gente poder fazer a ala do rei e a ala da dama. É claro que as ideias elas ficam aí no ar, segundo o meu grande amigo, foi meu mentor por 30 anos, Joel Sintra Borges, escrevi com ele O Espírito da Abertura e os Mestres do Xadrez. Ele falava: Gerson, as ideias elas ficam circulando e aí as pessoas vão pegando, tá no ar. Então, bom, eu venho aplicando isso aqui que eu vou mostrar para vocês há muitos anos aqui com os alunos do Clube Xadrez Online. Como é difícil no xadrez a gente inventar a roda, certamente alguém já fez algo parecido ou até igual, mas como tem muita gente trabalhando no mundo todo, a gente não sabe exatamente se alguém já pensou nisso, já usou isso. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço aqui com os alunos para dividir a ação das peças pelo tabuleiro. Vamos lá? Veja só, a divisão que eu havia dito para vocês nessa introdução é aqui, ó. Onde a gente divide ala do rei e ala da dama. Isso aí você vê em todos os livros clássicos, especialmente, né, aqueles com anotação descritiva. Então, para você colocar aqui cavalo 3 bispos do rei, esse cavalo 3 bispos é o do rei, ou seja, da ala do rei. Para quando você for fazer este cavalo, é o 3 bispo da dama. Então, uma utilidade dessa divisão ali, ala da dama, ala do rei, para isso. Uma forma diferente que eu venho utilizando aqui com os alunos e parece até assim mais inteligente, mais de acordo com a natureza da movimentação que a gente faz para ataque e defesa, são 6 divisões. Como é que seria isso? Eu pego uma coluna daquela divisão tradicional lá de ala do rei e ala da dama. Ou seja, ao invés da gente ter 4 da ala da dama, 4 da ala do rei, agora vai aparecer colunas do centro. Então, do meu lado, se eu tiver de brancas, eu posso movimentar as minhas peças por 3 setores. Ala da dama, ala do rei e ação ali central, as colunas D e E. A mesma coisa para o adversário, que também tem suas 3 divisões. Então, dependendo da abertura, a defesa que você joga, você tem movimentação mais dentro do seu campo, mais invadindo o campo do adversário. Já já eu vou dar exemplo aqui concreto. Mas, por enquanto, se atém aqui a esta divisão ali de 6 partes do tabuleiro. Então, por exemplo, eu posso pegar as minhas peças e fazer uma ação no campo do adversário, que a gente vai denominar de ala do rei do adversário, porque o rei dele está ali, foi feito um roque, e esse roque ficou mais aberto, o rei ficou mais exposto. Então eu direciono as minhas peças para lá. Mas pode ser uma abertura em que a movimentação minha vai ser para direcionar as peças da ala, na ala da dama do adversário, ou seja, eu vou juntar as minhas forças e vou correr para cima do adversário na ala da dama. O ataque vai ser lá. Ou posso fazer ações centrais pelas colunas D e E. A mesma coisa do meu lado. Pode ser que eu precise fazer alguma ação para defender o meu rei. Ou seja, da ala do rei estou fazendo uma técnica defensiva aqui. Estou utilizando uma ação defensiva para poder ajustar a posição, para poder defender aí o meu rei. Mesma coisa lá da dama, ou seja, pode ser que o meu adversário esteja atacando ali e eu vou ter que defender. E a mesma coisa nas colunas do centro. Então são essas 6 frentes, onde 3 é do adversário e 3 nós. Inclusive na abertura,
Essas movimentações que a gente faz nem são de defesa exatamente dentro do nosso campo. Elas são apenas de desenvolvimento. Veja, E4, C5. Estamos aqui numa defesa siciliana. Cavalo F3, D6. D4, C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3. E aqui as pretas jogam, por exemplo, E6. Eu faço bispo E2, as pretas bispo E7, branco bispo E3, elas rocam, eu roco também. A6, você vai ver muito isso aqui, ó, rei H1, enfrentando uma siciliana. Isso aqui é medida profilática, porque eu vou jogar esse peão a F4 e futuramente quero trazer, inclusive, esse cavalo para cá. Se as pretas fizerem, por exemplo, cavalo C6, que a posição das pretas é mais restringido, e eu quero evitar, então, trocas. Posição mais restringida, evito trocas, né? Porque fica com mais dificuldade de mobilidade do meu adversário. Então, nesse tipo de posição aqui, pode ter alguma ação ao longo dessa diagonal e dessa coluna, através de dama B6. Xadrez é dinâmico, as peças em movimento. Nesse momento agora não seria legal, claro. Mas, então, isso aqui é medida profilática. Então, suponhamos que as pretas fizessem aqui B5, querendo jogar B4 e atacar E4. Eu jogaria A3, bispo B7, eu bispo D3, cavalo de B D7, agora vem aquele F4 que eu estava ensaiando. Sempre sustentando lá o E5 e dominando a coluna C. Dama F3, torre C8, torre aqui, dama H3, por exemplo. E aí a gente já vê o branco se movimentando para atacá-la do rei. Mas veja, tirando jogadas de desenvolvimento e uma ação que precisou fazer aqui para não levar B4, praticamente o branco ele joga com vistas a movimentar peças numa ação ali sobre a ala do rei. Então, por exemplo, esse dama H3, ó, que está dentro do nosso campo, está de olho lá na ala do rei do adversário. Então, se eu observar em termos de planejamento, existe uma movimentação para gerar ataques lá, na ala do rei do meu adversário. Através, por exemplo, de algum momento fazer 5. Aí, se eu observar o jogo das pretas, já é o contrário. Elas estão trabalhando, olha, a coluna C muito forte, fez a expansão, o avanço na ala da dama, o bispo B7, né, foi desenvolvido, claro, cruzando aqui o centro, mas tá vendo? São peças que estão saindo para gerar ataque. Você queria jogar B4, cavalo B6, cavalo C4. Então, muito daquilo que as pretas vão fazer é movimentação aqui, ó, dentro da sua ala da dama e com vistas a atacar aqui a ala da dama do outro, por conta da coluna C, por conta da casa C4. Movimentações no centro, a base de D5, e o branco, movimentações no centro, a base de E5, em algumas posições até F5, que aí já entra na ala do rei. Tá vendo como fica mais fácil a gente coordenar as ações quando tem em mente essas divisões como se fossem blocos, fossem partes do tabuleiro que você observa ataque e observa a defesa. Então, para cada tipo de abertura, para cada tipo de defesa, você tem características. Então, por exemplo, veja aqui, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6. Né? Tá jogando uma defesa índia do rei. O branco com bispo E2, cavalo F3, está fazendo uma clássica, E5. Aqui a gente entra na Mar del Plata. E aí, nessa variante Mar del Plata, tem um monte de possibilidades, mas em geral, que aqui a gente trabalha com cavalo D2, cavalo E1 e o B4, são as mais usuais. Esse cavalo E1 e esse cavalo D7, ó, o cavalo D3 a gente já descobriu, cavalo E1, cavalo D3.
O que eu estou de olho? E várias das ações das brancas agora visam fazer o quê? Atacar esse ponto C5, começar a jogar na ala da dama. Inclusive, posso até jogar bispo E3, já apontando para lá. Agora F3. Ó. Agora G5. Tá vendo? Aqui, mesmo com este rei ali embaixo, mas a gente sabe que isso já é da Índia do rei mesmo, é característico, né? Ou seja, joga um rei H8 aqui em muitas posições e tá tudo certo. E olha só como tá apontando para lá. Então, basicamente, o branco quer trabalhar ações na ala da dama, até porque tem uma setinha aqui indicando, joga aqui na ala da dama, joga aqui na ala do rei. Então o ponto de ruptura é G4, o nosso ponto de ruptura agora C5. Antes era F5, né? Como fechou, virou G4. Então veja como está mais fácil. Ó, você vai ver um torre C1, você vai ver um B4, você vai ver um dama C2, tudo visando C5. Você vai ver, por exemplo, um cavalo F6. Você vai ver um torre F7, um bispo F8, para dificultar aqui e jogar um torre G7. Para quê? Para aquela movimentação aqui. Viu que bacana? Ou seja, dividindo em blocos, dividindo em partes, dá para você ver a movimentação e para sacar onde é que você deve mirar ali. Nesse caso é muito mais fácil, porque você tem já a perspectiva do jogo fechado, né? Ou seja, se o centro está fechado, a estratégia normal já é atacar nas alas. Então já é normal mesmo você fazer essas ações aí nas alas. Ou uma última posição, que a gente chama de centro Steinitz. Dá para jogar com bispo B5, dá para jogar com bispo C4. Essa formação aqui, ó. C3, D3 e E4. Então esse tipo de formação, ele permite em algum momento fazer o D4, ou seja, você joga na sua área central. Você tem expansões na ala da dama com B4, A4, já tem o C3 que se movimentou ali, né? Inclusive algumas posições até com cavalo A3. E você tem o natural, que é cavalo D2, cavalo F1 e cavalo G3. Tem um H3, um cavalo H2 para fazer cavalo G4, ou seja, movimentação na sua ala do rei, mirando o quê? Atacar o adversário na ala do rei dele. Porque o H3, cavalo H2, cavalo G4 é para trocar os cavalinhos, né? E aí aquele cavalo F6 que ajuda a fazer a defesa, ele sai. E aí, né, pela posição normal aqui, ó, a gente vê as peças se ajeitando aqui, se ajustando. Pode jogar um cavalo A5, né, e levar esse bispo. Então, antes dava para passar por B5 e voltar. E aqui você tem a volta desse bispo, porque você quer fazer torre 8 e bispo E6. Então, cavalo D2, torre 8, torre 1, A7. Pode ser que a ordem não seja exatamente essa, mas só para você ter uma ideia de como que funciona a movimentação. Ó, então, dá para deixar trocar, dá para tirar aqui. Então, veja, ó, isso eu não expandi ainda a ala da dama, não joguei B4, apenas coloquei a minha peça em segurança, mas houve movimentação na ala da dama. Em algumas partidas, se vê D4, preparação para D4, feita em 2 tempos, D3 e D4, e uma grande movimentação, especialmente visando esse quadro aqui, F5, não dá para jogar cavalo G3, dá para jogar cavalo E3, atacando D5, F5, dá para fazer bispo E3, trocar os bispos e aí jogar cavalo E3, tá vendo? Mas basicamente você atuou por 3 setores, então é uma das poucas aberturas que dá para você montar planos
nos 3 setores ali, do seu lado. E, basicamente, as ações que você vai fazer sobre o adversário vai ser aqui. Então, dá para se movimentar na ala do rei sua, no seu centro e até na ala da dama, que não foi aplicado aqui porque não fez B4 e A4. Teve movimentação. Mexeu o bispo para C4, para B3, para C2, C3, mas não houve aquela expansão, que também é natural, que poderia a gente agregar mais uma ação aqui. E, basicamente, a mira sobre o adversário é na ala do rei. Legal, né? Então, fica aí a sugestão para você ter uma outra visão de tabuleiro, talvez mais moderna, mais atualizada, e aí só o tempo dirá, né? Se o treinamento que a gente faz aqui desse jeito tá certo ou não tá. Se tem outras pessoas fazendo ou não tem, mas assim, eu dou aula de xadrez há 32 anos, né? E assim, muitos anos fazendo essas divisões e facilita muito para o aluno para ele poder entender as ações pelo tabuleiro. Beleza? Firme aí em sua caminhada, arruma a excelência no xadrez. Até nosso próximo vídeo. Valeu!